Maria Eugênia, agora a gente vai assistir um trecho da fala do Mário Gilberto, que eu acho que é um dos principais aqui para esse vídeo nosso hoje, que é exatamente sobre a razão do bloqueio da matrícula da primeira etapa da cidade orbitada, os argumentos que ele fala referente ao potencial vício que ele diz. O senhor, o senhor José Cândido Souza, né, na ocasião, ele registrou direitinho a escritura de compra e venda, né, lá em Formosa, e o registro é o número 833, tudo dia 22 de setembro de 1923. Registrou lá, tá direitinho, o registro em nome do senhor José Cândido Souza, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, eu não vi na transcrição o registro anterior. Quer dizer, lá nessa data, 22 de setembro de 1923, ainda não existia, né, a exigência de colocar nos registros imobiliários o registro anterior. Mas o registro das escrituras de compra e venda, as escrituras de doação, as escrituras de permuta, entendeu? Já era obrigatório ser registrado no cartório de imóvel, tá certo? Porque o nosso Código Civil do ano de 1916, tá certo? E lá nós temos 3 artigos no Código Civil de 1916, que são os artigos 530, inciso 1, não é? O artigo 531 e o artigo 676, que determina que todos os títulos aquisitivos, entendeu? Eles têm que ser registrados no cartório de registro de imóvel para que a pessoa possa se exibir como proprietário da área. Caso contrário, não é, se ele não registrar, ele não passa de mero posseiro, tá? Então, aí nós verificamos que essa escritura de permuta, ela não foi registrada. Ó, tem um ponto no vídeo dele que eu não entendi, certo? Ele fala que em 1923 não havia a exigência de registro daquela transcrição em cartório. Mas logo depois ele fala que o Código Civil de 1916 exigia. Então fica aquela dúvida, né? Mas o que ele está dizendo ali? Realmente, aí ele cita uma série de parágrafos e códigos, mas não explica para quem está vendo esse vídeo o que realmente significa aquilo. Ajuda a gente nesse processo, por favor, Maria. Demais. Então, eu acho que aqui o Dr. Mário Gilberto, ele está fazendo uma interpretação equivocada do Código de 1916. Naquela época, tinha um artigo que foi replicado que dizia o seguinte, que a transferência da propriedade, ela se efetiva com registro no cartório de registro de imóveis. O que esse artigo quer dizer? A propriedade, a transferência da propriedade, ela só produz efeitos com relação a terceiros quando registrado no cartório de registro de imóveis. Vou te dar um exemplo. Se eu e você fazemos uma escritura de compra e venda, certo? E não registramos no cartório. Eu sou proprietário do imóvel, transferi essa propriedade para você, mas não registramos essa escritura no cartório. O terceiro que chegar no cartório vai chegar lá e vai ver que o imóvel ainda está no meu nome. No entanto, isso não invalida o negócio jurídico havido entre mim e você. É o mesmo caso do Hermano Carlos de Alarcão, do Balbino e do José Cândido de Souza. O Hermano Carlos de Alarcão, que adquiriu a propriedade da Fazenda Paronazinho por meio da usucapião em 1918, ele fez uma permuta com Balbino Carlos de Alarcão no ano de 1923. Foi no dia 22 de setembro de 1923. Nessa mesma data, José Cândido de Souza adquiriu a Fazenda Paranoazinho do Balbino Claro de Alarcão. E o José Cândido de Souza, nesse mesmo dia, registrou essa aquisição no cartório de registro de imóveis, que é a transcrição 833. Naquela época, não havia a exigência de registrar os registros anteriores na matrícula. Certo. Porque essa exigência, que é o princípio da continuidade registral, só foi instituído no ordenamento jurídico em 1928. Então não existe vício nenhum, porque não existia a obrigatoriedade. O fato é que o José Cândido de Souza, antecessor da urbanizadora Paranoazinho, adquiriu essa área em 1923 e foi registrado no cartório de registro de imóveis. Não há vício, porque não existia lei que obrigasse o registro anterior. Mesmo assim, José Cândido de Souza fez constar naquela transcrição 833 a permuta havida entre Balbino e Hermano Carlos de Alarcão. Então, a gente pode considerar que esse bloqueio foi um excesso de precaução da desembargadora para que haja o julgamento? O que a gente pode tirar dessa conclusão? Essa decisão da desembargadora, na verdade, na prática,
ela não afeta nada. Certo. Não foi julgado nada ali. Não foi julgado nada. Certo. Não foi julgado nada. Me parece que ela realmente teve um excesso de cautela. E antes que ela pudesse julgar o mérito da impugnação, ela preferiu bloquear a matrícula 13929, que é a matrícula que vai receber o projeto Urbitar Etapa 1. Sim. Que não tem De nada a 80 ver, que hectares, não se confunde com a área dos condomínios. Não muda nada, porque o registro da Urbitar, ele já está impedido pela própria impugnação. Então não tem efeito nenhum.